Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. Fala pessoal que acompanha o canal Vozes Extraordinárias. Tudo certo com vocês? Eu estou muito feliz aqui de estar entregando esse conteúdo para vocês, fãs de dublagem, porque hoje eu estou com uma pessoa especial. Ele que é dublador há mais de 30 anos, tem uma carreira grande como dublador e diretor de dublagem e vai contar um pouquinho sobre a carreira dele aqui pra gente. Héctor Izuim, muito obrigado por comparecer, espero que goste de participar. Imagina, obrigado eu. Só perguntar. Boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem estiver ouvindo e vendo aí. Um prazer estar aqui. Lembra, Marley? É difícil lembrar tudo que você comeu, não é? O que tornava você um cachorro tão genial é que você nos amava todos os dias, de qualquer maneira. E isso era uma coisa incrível. Você tem uma grande carreira já na dublagem, há mais de 30 anos, como eu citei, mas sempre como eu pergunto para as pessoas que eu convido, você teve um começo há alguns anos atrás. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse seu início na dublagem. Meu início na dublagem foi meio que. Eu nunca quis ser dublador, né? Eu queria ser ator de teatro e tentei, né? Quer dizer, a gente é ator de teatro, mas não dá para viver disso, né? E eu fui no estúdio porque eu trabalhei na primeira produção profissional que eu fiz. Foi em 82, tem muitos anos. Tem até na carteira assinada, na época tinha isso, né? Hoje em dia nem isso tem. E conheci Miriam Fischer, que fazia essa peça também. E a gente ficou amigo, né? Já conhecia antes de vista, assim, de... Que tinha sempre um núcleozinho no Rio, né? O pessoal ia para os mesmos lugares. E a gente acabou se conhecendo de vista e quando trabalhamos juntos, ela soube que ela fazia dublagem. Eu me interessei muito porque o que eu tinha contato de dublagem era como público, que eu reconhecia a voz de algum ator de televisão, eu falava, ih, a voz de fulano. Mas só isso, eu não tinha essa, essa vontade de ser uma voz assim, né? E a Miriam me chamou para ir num estúdio lá no Rio, eu acho que era Cine Castro. E eu fui com ela e o estúdio era uma coisa escura, né? Todo mundo lá dentro do microfone, que na época todo mundo dublava junto, assim. Fumavam dentro do estúdio, uma fumaceira, aquilo tudo. E falei, Deus me livre trabalhar num lugar desse. Como é que você aguenta ficar num lugar desse trancado? Eu tomei um pavor de dublagem que eu tentei evitar ao máximo, mas não consegui. Porque continuei trabalhando em teatro e as pessoas, né? Conheci outras pessoas que faziam dublagem, tipo Olney Casarré, fiz uma peça Nádia Carvalho, também não dublava ainda, ela estava começando também. Niso Neto entrou também nesse espetáculo, que dubla desde pequeno. Então parece que a dublagem vem me cercando, assim, né, com os amigos, assim, e eu fui praticamente arrastado para a dublagem, né? Que eu falava disso, ele falou, não, o Niso falava, não tem nada a ver, hoje em dia não tem, ninguém fuma mais no estúdio. Mentira que ainda fumavam em alguns outros estúdios. Mas ele falou, não, agora é claro, não tem essa coisa assim não, você vai gostar. E porque a gente fazia muito personagem, né? Naquela época se fazia teatro de sketch, de tipo revista, né? Que eram vários personagens. Então a gente fazia essa diversidade de personagem numa peça. E a gente tinha leituras. E o Casarré falava, você tem que ir pra dublagem. Eu falei, ah, meu Deus, lá vem esse papo de novo de ir pra dublagem. Porque a gente fazia leituras, né, de teatro e eu sempre tive uma leitura legal, assim, né? E isso chamava a atenção, as pessoas queriam que eu fosse para dublagem, eu acabei indo, né? E quando eu fui, eu me propus a fazer um estágio lá na Herbert na época, que eles estavam querendo atores de teatro, né? E eles estavam recrutando e contratando estagiários que eram atores já. Eu fui contratado como estagiário. E tinha aquele contrato de 45 dias, se fosse tivesse tudo bem, você ficava por mais 45. E se tivesse, continuasse tudo bem, você era contratado. Foi assim que eu fiquei. E nessa leva vieram vários, vários. Eu me lembro na época de eu estar nesse estágio, e Marco Antônio, Márcio Simões tinham acabado de ser contratados, Marco Ribeiro, depois fui eu, nessa ordem assim, sabe? E a gente começou nessa mesma época, mais ou menos, um ano antes, uns 2 anos depois. Nesse estágio, a gente ficava lá o dia inteiro, batia cartão, né? Você fazia tudo lá, ficava de um estúdio para o outro. Então a minha escola foi essa.
que não tinha aula de dublagem na época, né? Uhum. E aí a gente se propunha a fazer isso e você era desafiado todo. E era aquela coisa de que a gente fazia no teatro, vários personagens, e eu me senti meio que em casa, assim, e é um vício que você não tem como se livrar disso, não. Isso é porque ele vive com a cabeça nas nuvens, fazendo esses desenhos esquisitos e ficando grudado naquela droga de programa infantil. Temos razões para ter segredos. Se eles soubessem que somos espiões, iam imaginar algum perigo toda vez que a gente saísse de casa. Porque eu dirigi muitos anos, eu fiz música também na dublagem, fiz versão para música, tanto eu canto, né, eu vim do teatro musical. E comecei a dirigir música porque comecei a fazer as músicas dos meus personagens e me associei com a Penha na época, ela fazia as versões, eu dirigia no estúdio e comecei a fazer versão também. Então, hoje em dia eu dou aula muito inspirado na minha experiência, né? Que quando eu não dava aula, as pessoas me perguntavam, quando eu dirigia, que curso que eu faço de dublagem? Eu falei, olha, eu não sei, porque eu acho que você deve ver o currículo da pessoa que te dá aula, né? Porque não tem um método de dublagem, não existe uma cadeira, né, acadêmica de dublagem. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei no presencial. Eu comecei há muitos anos, mas não quis, porque eu dirigia, né? Eu dirigia na Ação de Veracruz e o Mão Jardim abriu um curso de dublagem lá. E o Mão Jardim largou o curso e caiu na minha mão. Eu falei, tava dirigindo lá, não dá para ficar dando aula. Não era a vontade minha de dar aula, né? Aí a Selma Lopes começou a dar aula, ela dá aula, acho que até hoje lá. Mas eu comecei a me interessar quando eu parei de dirigir. Uhum. Porque eu sempre tive uma coisa assim, primeiro que quando eu dirigia muito. Não dava tempo de eu me dedicar, dar aula e você tinha que fazer outras coisas, entendeu? Eu tinha que fazer uma produção na hora da aula. Então, não era uma coisa que eu me propusesse a assumir essa responsabilidade. Eu não tinha também. Eu achava também que eu não tinha bagagem para ensinar. Temos um ótimo dia para um churrasco, não é, gente? O Garfield normalmente gosta do dele mal passado. Garfield, seu macarrão está pronto! Talvez seja a hora de dar uma lição ao Garfield. O Garfield tem sido um gato muito mau ultimamente. Vou dar uma lição que ele não vai esquecer. Quando eu comecei a dirigir, era na época de analógico, então eram dois canais. Você não tinha como fazer cada um separadinho. Então a gente tinha que fazer esquema para isso, né? E dublar todo mundo junto, Uhum. né? E dirigir todo mundo ao mesmo tempo, ver 5 bocas ao mesmo tempo. E escalar as pessoas. Esse era o barato que eu gostava de fazer, de ver os outros fazendo e dirigir. Ó, fulano tá curto, ele pega. A gente era doido, como é que você via 5 bocas batendo ao mesmo tempo, né? Quando eu comecei a dirigir também, eu tinha 8 anos de dublagem e achei que eu tinha pouco tempo para dirigir. Porque na minha época você tinha que ter pelo menos, no mínimo, uns 10 anos de dublagem para você pensar em dirigir, né? Você conhecia todo o meio que você trabalha, conhecia as vozes, os estilos de cada um. Isso levava tempo, né? As pessoas trabalhavam juntas ainda. Então era muito fácil você perceber o estilo de cada um. Estava todo mundo ali, nos estúdios, a gente estava todo mundo junto, né? Foi assim que eu comecei a dublar e é assim que eu terminei, que eu continuo, né? Não terminei, mas continuo dublando. E hoje em dia, graças a essa desgraça dessa pandemia, que a dublagem deu um upgrade, né? Porque até o ano retrasado era papelzinho e caneta. Uhum. E para mim, dublagem nunca foi isso, né? Tinha aquele folclore de que você não tem uma caneta, você não sabe dublar. Eu falei, oh meu Deus, como assim? Vamos patentear essa caneta que faz alguém dublar, né? Pô, dublagem não é papel e caneta, gente. Eu não preciso dessa loucura de estar para lá e para cá para fazer esse feijão com arroz que a gente faz de dublagem, a não ser que seja um projeto de lançamento, com sigilos e frescuras assim, mas não é todo dia que acontece isso, né? Aí você vai para um estúdio fazer isso, é até um acontecimento, né? Agora, todo dia estúdio, para lá e para cá, hoje em dia você entra num link, daqui a pouco você marca o horário e entra no outro, do outro lado da cidade, no mesmo momento praticamente. Em termos de logística, de qualidade de vida, de economia de dinheiro, né? De Uhum. saúde, de estresse, de tudo, de trânsito. Vou me lembrar dele. Faz tempo que não encontro alguém como você. Para recompensá-lo, como cortesia, vou usar a espada sombria mais poderosa do mundo para tirar a sua vida. O que é isso? Ótimo.
A essência do dublador é a interpretação. Se ele tiver uma boa interpretação, pode ter qualquer voz. Com Ele certeza. convence qualquer um e é muito superior a uma voz bonita. Eu não tenho essa coisa de voz comigo, não. Uhum. Primeiro que a minha já mudou, era tenor, virei barítono. Se eu fosse apegado à minha voz, eu estava lascado, né? Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Eu posso ser as duas coisas, e não sou herói, não como Harvey. Partindo desse princípio de que você começou nos anos 80 e mudando agora para falar do primeiro personagem que eu gostaria de citar, que muitas pessoas associam a sua voz, deve ser o primeiro, assim, quando ouvem, que é o Batman. Você fez ele em 3 filmes e 3 games. Era o ator, né, Isso. que eu já dublava. E é um personagem que alcança níveis mundiais, assim. É universal, né? Universal. É um personagem universal. Agora, é curioso isso porque você nunca imagina que vai fazer um personagem desse, né? Uhum. Eu dirigi Batman com o Márcio Seixas naquela série de desenho animado. Ele também nunca fez Batman em live action porque nenhum ator dele fez, né? Mas ele fazia, pra mim o Batman era ele. Então, quando você pega esse personagem, você, caramba, o Batman, Christian Bale, é até engraçado isso. Ironia do destino. Fui eu mesmo que me escalei para fazer o Christian Bale num filme há muitos anos, na Delarte. Eu dirigia lá. E era um filme da Disney, que era Extra Extra. Só tinha uma garotada, né, da greve dos jornaleiros dos anos 20. eh, e ele era o maiorzinho da turma. Então eu coloquei toda a galera que tinha pequenininha para fazer dobrar alguns personagens menores e falei, vou fazer aquele maiorzinho ali, era ele. Aí depois eu comecei a dublar ele, que é seu boneco. Eu falei, meu, nunca vi esse cara. Não é porque ele mudava de cara. Eu nunca fui muito apegado a essas coisas, né, de bonequinhos. Eu gosto de fazer os atores que eu faço, mas que é aquela coisa, né, quando tem que ser você para fazer um personagem, é você que faz. Agora, a coisa do Batman também, você nunca imagina fazer um personagem desse. Quando você vai dublar um personagem desse, você não tem o personagem. Uma decepção só. Não tive nenhuma sabe, frustração é o termo de ter dublado o Batman. Não pelo trabalho, não. Podia ter feito melhor se eu tivesse a imagem, entendeu? Mas para mim aquilo não é trabalho de dublagem. Dublagem só no som. A dublagem você tem que ter a imagem que complementa a tua interpretação também, né? Então muitas nuances ali eu não pude dar porque eu não vi. Então a sensação é essa, né? O Warner uma vez me entrevistou e me perguntou. Eu falei, é isso, a sensação é de frustração pelo que vocês fazem com a gente aqui. E Como olha, é que você vai dublar um filme sem a imagem? Que é matéria-prima, você ter a imagem, é primordial você ter a imagem para dublar, né? Era um personagem que podia ter feito muito melhor se eu tivesse acesso a ele. E a frustração foi de não ter tido acesso a ele. Então, não garanto esse trabalho. As pessoas falam que ficou bom. Eu falei, tá, mas não me convence, entende? Porque eu poderia ter feito de outra forma. Então você tem que mais ou menos imaginar. Alguns diretores até te orientam, mas a maioria das vezes é no escuro. A respiração você não tá inspirando ou expirando. É diferente. É diferente. O som é parecido, mas não é a mesma coisa. É isso que dá o ritmo, né? A respiração que dá o ritmo do personagem. Se você não tem a respiração vendo, você não vai ouvir a respiração. Você tem que ver, que você vê a pessoa, você vê o ritmo da pessoa pela respiração. Pai, este é o momento com o qual eu sempre sonhei. Mas uma vida sem a Meg, até uma vida imortal, seria apenas vazia. outro trabalho seu que ficou bem legal, agora de animação, vou puxar um pouco mais para esse lado, foi o Hércules, filme da Disney. Final da Tem década de muitos anos 90. também. Foi 90, 97, eu acho. É. Foi teste, né? A gente fazia teste naquelas épocas. Até hoje se faz, né? Mas foi teste e foi legal, foi uma direção legal. Eu gostei também. Eh, Foi numa época que estava começando aqueles lançamentos da Disney, mas aí não tinha aquela coisa
de botar a Starlet pra fazer no... Não temeis, donzela. Irei esmagar o monstro que a aprisiona e assumir meu lugar como legítimo rei. Prepare-se, monstro cruel, para provar a dor suprema que a minha espada vingadora irá lhe causar. Parabéns para ti, nesta data prezada. Dá licença! Você fez também o Encantado do Shrek, que eu acho bem legal. Foi. Eu acho que era um ator que eu fazia. Essa produção do Shrek, eu dublei esse ator que fez nos Estados Unidos. Eles têm umas coisas assim também. Mas botaram esse e não botaram para dublar o Antônio Bandeiras no filme. Não, de aprender a lição de hoje. E para descobrir qual é, nós consultamos a Roda da Moralidade. Roda da Moralidade. Gire, gire, gire. Diga qual a lição que devemos aprender. Moral número 2. E a moral da história de hoje é... Tem tanta gente talentosa, gente. Tem que abrir espaço para as pessoas. Eu dou aula e vejo muita gente começar e com trabalho, elas se descobrem. Você vê trabalhos lindos das pessoas começando a se dedicar. Né? Eu tenho uns alunos muito bons. Muito bons. Estão há mais de um ano comigo e estão se aperfeiçoando. Mas é legal, né? Eu dou maior força. Eu indico o que está legal para a pessoa melhorar. Eu acho que a função do professor é essa. Eu, quando era diretor, fazia isso. Príncipe Zuko, o que está fazendo aqui? Dizer a verdade no meio de um eclipse? Isso deve ser interessante. Fora! Saia da minha vista agora, se sabe o que é bom para você. Você vai me obedecer, senão essas palavras desafiadoras serão as suas últimas. Bom, Héctor, obrigado por ter cedido esse espaço para... Acho que eu cansei você, né? Eu te respondi tudo. Imagina. Obrigado por ter cedido esse espaço para mim. Eu agradeço de coração. Você sempre apoiou o canal, né? Você gravou a locução de finalização aqui do... Ah, foi, né? Foi para você, né? Legal. Legal. Valeu, Roberto. Muito obrigado aí. Um abraço aí. Valeu. Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.